sinto que Deus tem uma mensagem poderosa para nós hoje. Profetizo bênçãos e vitórias sobre sua vida e sobre a vida de sua família. Que o Senhor derrame seu amor, sua força e seu consolo sobre todos aqueles que estão buscando um renovo espiritual, uma nova chama de esperança e fé. Se você já sentiu como se suas orações não estivessem sendo ouvidas, como se a presença de Deus estivesse distante, este conteúdo é para você. Acredito que ao final deste vídeo, você terá um entendimento renovado sobre o que é enfrentar e superar esse desânimo que muitas vezes afeta até os mais fortes na fé. Cidade no interior, uma mulher chamada Rosália. Ela era conhecida por sua bondade e resiliência. Rosália havia se casado muito jovem com Marcos, um homem que, com o tempo, mostrou-se de caráter duvidoso. Logo após o nascimento do filho do casal, Emanuel, Marcos abandonou Rosália, deixando-a sozinha para criar o pequeno. Ainda no hospital, quando ela chegou em casa, a casa estava vazia. Rosália sentiu uma grande tristeza ao ser abandonada no momento mais importante da sua vida. Mas ao olhar para seu pequeno e indefeso bebê, sentiu uma grande brotando de dentro do seu ser. Lutou contra sua angústia e, em meio suas lágrimas, determinou a dar o melhor ao seu filho. Rosália decidiu enfrentar todos os desafios que vinham pela frente com coragem e amor. Desde o primeiro dia em que segurou Emanuel nos braços, ela sentiu uma conexão profunda, como se ele fosse a razão de sua existência. Ela sabia que a jornada seria difícil, mas estava determinada a ser a melhor mãe possível. Nos primeiros meses, as noites eram longas e cansativas. Emanuel, como muitos bebês, acordava frequentemente, chorando por causa de cólicas ou simplesmente precisando de conforto. Rosália, mesmo exausta, sempre estava ao lado do berço, embalando-o com paciência e carinho. Ela cantarolava suavemente canções de ninar, tentando acalmá-lo enquanto lágrimas de cansaço e emoção deslizavam pelo seu rosto. Durante o dia, Rosália se dedicava a proporcionar um ambiente acolhedor e seguro para Emanuel. Ela transformou um cantinho da casa em um espaço cheio de cores e brinquedos. Todos os dias, ela lia histórias para ele, mesmo antes dele entender as palavras, acreditando que o som de sua voz o acalmava e o estimulava. Cada sorriso de Emanuel era uma recompensa que a fazia esquecer todas as dificuldades. Financeiramente, as coisas não eram fáceis. Rosália trabalhava em uma pequena padaria da cidade, acordando de madrugada para preparar os pães e doces que eram vendidos ao longo do dia. Ela contava com a ajuda de uma vizinha, Dona Marta, que cuidava de Emanuel durante as horas de trabalho. Rosália sempre se preocupava em deixar tudo organizado para que Emanuel não sentisse tanto a sua ausência. As semanas se transformaram em meses e logo Emanuel estava dando os primeiros passos. Rosália estava lá, segurando suas pequenas mãos, incentivando-o a cada passo, celebrando cada pequena vitória. Ela fazia questão de estar presente em todos os momentos, grandes ou pequenos, certificando-se de que Emanuel soubesse o quanto era amado. Embora a vida não fosse fácil, Rosália nunca deixou que Emanuel sentisse falta de nada essencial. Ela sempre encontrava maneiras de fazer as coisas funcionarem, fosse costurando suas próprias roupas, plantando uma pequena horta no quintal ou economizando cada centavo para garantir que Emanuel pudesse frequentar a escola. Manuel era carinhoso com sua mãe, e assim Manuel foi crescendo rodeado de amor e cuidados. E então a adolescência finalmente chegou. E Manuel não via mais sua mãe com respeito, a maltratando com suas palavras ingratas e ásperas. Manuel sempre foi um jovem de personalidade forte, um típico adolescente que acreditava que sabia tudo. A vida parecia ser uma estrada de asfalto liso para ele, pavimentada por sonhos e desejos. Sua mãe, Dona Rosália, era uma mulher de aparência cansada e um coração imenso, dedicado exclusivamente ao filho.
A relação entre mãe e filho era no início calorosa e carinhosa, mas conforme Manuel crescia e sua adolescência se desenrolava, seu comportamento começou a mudar. Ele se afastou dos cuidados da mãe, não mais apreciando as refeições que ela preparava com tanto esmero. A irritação tornou-se seu estado habitual. Ele frequentemente dizia que Rosália era antiquada e que não entendia nada sobre o mundo moderno. Naqueles anos de revolta, Manuel estava sempre procurando uma brecha para escapar das regras que sua mãe tentava estabelecer. Ele passava horas fora de casa, com amigos que compartilhavam de sua visão de desprezo pela família. Rosália, com sua paciência quase infinita, continuava a aguardar que seu filho retornasse ao lar com um sorriso e um abraço. Mas cada vez mais, o abraço se tornou um simples gesto de desdém e a presença de Manuel se tornou um estrondo ensurdecedor de rebeldia. Ao completar 18 anos, Manuel finalmente conseguiu se desvincular das regras domésticas e partiu para a vida adulta, ansioso por sua liberdade recém-descoberta. O mundo fora de casa parecia vasto e promissor. Ele encontrou um emprego em uma loja de eletrônicos e rapidamente mergulhou em um estilo de vida de festas, diversão e um círculo de amigos que valorizavam o prazer imediato sobre qualquer outra coisa. Juntou todas as suas coisas e, mesmo diante das lágrimas e pedido de joelhos da mãe, ele partiu para conquistar o mundo que achava ser o que lhe faria feliz. Nos primeiros meses, Manuel parecia estar se divertindo, mas logo as novas responsabilidades e as dificuldades do mundo real começaram a pesar sobre seus ombros. O emprego não era tão glamouroso quanto ele imaginava, e as relações superficiais com seus amigos não preenchiam o vazio que ele sentia. A liberdade que ele tanto desejava começou a parecer uma prisão. A cada passo que dava, Manuel se via confrontado com a dura realidade de um mundo que não era tão acolhedor quanto ele havia esperado. As promessas de sucesso fácil e felicidade instantânea desmoronaram, dando lugar a uma realidade fria e implacável. Mas a vida lhe reservava uma colheita ainda mais grave. Manuel adoeceu emocionalmente e sua vida ficou cinza. Ele passava dias e dias sem sair de casa. Não tinha vontade de comer e nem de tomar banho. A solidão era sua única companhia naquele momento de sofrimento. Todos seus amigos viraram as costas para ele. Seu orgulho e teimosia o impediram de buscar ajuda e, mais importante, de retornar à única pessoa que sempre estivera ali por ele, sua mãe. Ele pensava não ser digno de voltar para casa depois de ter virado as costas para sua querida mãezinha, que tanto havia feito por ele. Uma década após ter deixado a casa, Manuel estava finalmente enfrentando um período de profundo sofrimento. Ele havia perdido tudo o que considerava importante e estava agora na iminência de perder também a sua esperança. Um dia, após uma longa noite de insônia e reflexão, Manuel decidiu voltar para a cidade onde havia crescido. O retorno não foi fácil. A cidade mudara e ele se sentia um estranho em seu próprio passado. Contudo, a ideia de ver sua mãe novamente era um pensamento constante e ele se sentia compelido a buscar alguma forma de redenção. Ao chegar na casa de sua mãe, Manuel encontrou um cenário que não esperava. A casa estava em ruínas, com a pintura descascada e o jardim cheio de ervas daninhas. O coração dele apertou ao ver que o lar que ele havia deixado para trás estava agora em um estado tão desolado quanto sua própria vida. Dona Rosália, agora com cabelos grisalhos e uma expressão de cansaço profundo, ainda morava ali, mas seu vigor havia diminuído. Ela estava doente e sua saúde estava em declínio. Manuel sentiu um aperto no peito ao perceber o quanto o tempo e a vida haviam cobrado um preço tão alto de sua mãe. Ele bateu na porta com um misto de nervosismo e esperança. Quando Rosália abriu, seus olhos se encheram de lágrimas ao reconhecer o filho. A dor de Manuel, ao ver o estado de sua mãe, era indescritível, e a vergonha por não ter estado ali quando ela mais precisou
foi esmagadora. A conversa entre mãe e filho foi cheia de emoções cruas e sinceras. Rosália, apesar do sofrimento, recebeu Manuel com um abraço caloroso. Ela ainda amava seu filho incondicionalmente, apesar de todas as dores e desilusões que ele havia causado. Manuel começou a se ajudar com os cuidados diários de Rosália. Ele limpava a casa, preparava refeições e tentava oferecer o suporte que havia negligenciado por tanto tempo. Durante esse período, ele começou a ouvir histórias sobre como sua mãe havia lutado sozinha para mantê-los, como ela havia sacrificado seus próprios sonhos e necessidades para garantir que ele tivesse uma vida melhor. Cada história era uma punhalada em seu coração, e ele se via lutando contra as lágrimas e a culpa. Rosália nunca reclamou, nunca disse uma mal palavra sobre seu filho. Em vez disso, ela apenas ofereceu amor e paciência, algo que Manuel estava começando a entender em sua totalidade. O tempo passou e a saúde de Dona Rosália continuava a piorar. Manuel fez o possível para garantir que ela tivesse o melhor cuidado possível, mas a natureza não podia ser combatida. Ele passava horas ao lado dela, conversando e tentando fazer com que seus últimos dias fossem o mais confortável possível. Em um momento de clareza e tristeza, Rosália fez um esforço para falar com Carlos. Ela falou sobre o perdão, sobre a importância de aprender com os erros e de viver com integridade. A mensagem de sua mãe era clara. Apesar do sofrimento, o amor e o perdão eram as chaves para uma vida de verdadeira realização e paz. Finalmente, Rosália partiu. O vazio deixado por sua ausência foi imenso e profundo. Manuel sentiu a dor da perda como nunca antes. O arrependimento de não ter valorizado sua mãe enquanto ela ainda estava viva era uma carga pesada, mas ele também encontrou um novo propósito em sua vida. Após o luto, Manuel tomou a decisão de honrar a memória de sua mãe através de ações significativas. Ele começou a trabalhar em uma organização de apoio a jovens que enfrentavam dificuldades semelhantes às que ele havia enfrentado. Ele se tornou um mentor e um conselheiro, ajudando outros a encontrar o caminho certo e a valorizar suas famílias. A experiência de cuidar de Rosália e o legado de amor e perdão que ela deixou para trás transformaram Manuel de maneiras profundas. Ele aprendeu a importância de valorizar as pessoas enquanto elas ainda estão ao seu lado e a reconhecer o impacto que suas ações podem ter sobre os outros. A história de Manuel e Dona Rosália é uma lição de vida profunda e tocante. Ela nos ensina que o arrependimento pode vir tarde demais, mas também nos lembra que é possível encontrar redenção através de ações significativas e sinceras. Valorizar o que temos e reconhecer o amor e os sacrifícios daqueles que estão ao nosso lado é crucial para uma vida plena e satisfatória. A moral da história é que, embora possamos cometer erros e causar dor aos que amamos, nunca é tarde demais para buscar a mudança e fazer a diferença. O perdão e o amor incondicional podem curar feridas profundas e transformar vidas, se estivermos dispostos a aprender com nossos erros e a agir com integridade. A vida é preciosa e o tempo é curto. O verdadeiro tesouro é reconhecer e valorizar o que temos antes que seja tarde demais.